Então, gente, hoje é a aula de encerramento. Vou fazer a correção das questões da prova, de AV2, na última prova, e fazer os comentários pertinentes e falar sobre a AV3, tá bom? Então, deixa eu só começar falando da AV3 logo, porque é importante que vocês entendam que só pode fazer AV3 quem ficou com a média acima de 3 e abaixo de 6, tá? Então, assim, tem que ter no mínimo média 3 para poder fazer a prova 3, né, a AVAV3, e, né, ficou abaixo de 6 ali, aí vai ter que fazer a V3 também. Mas, assim, alunos que só fizeram a V1 e não fizeram a V2, aí tem que fazer a V3. Alunos que, vice-versa, né? Ou seja, só fizeram uma avaliação, vão ter que fazer a V3, tá bom? E quem fez as duas avaliações, aí tem que entrar dentro desse critério de nota que eu falei para vocês, tem que estar no mínimo 3 de média e abaixo de 6 para fazer a V3. Quem já ficou com a média acima de 6 já está, né, aprovado, não precisa fazer a prova. Então, para que ninguém faça a prova É o que, sem... professora? Né, Desculpa te interromper. É 5? Tá liberado? 6. A média é 6, não é 5. Então, quem já Sim, entendi. conseguiu a média 6, a média de AV1 com AV2, tem que somar e dividir por 2, tá? Aí já consegue a aprovação, mas tem que ser 6, tá? O que eu ia falar? Assim, para evitar que quem não precisa ou não pode fazer a V3 faça a prova, ela vai ter uma senha, tá bom? Só vai conseguir acessar a prova quem colocar a senha que eu vou mandar para cada um vai ter a sua senha, que vai ser enviada, eu vou mandar para o e-mail, que está cadastrado aqui na plataforma, e vou mandar por mensagem direta também pela plataforma, tá bom? Então, se vocês não conseguirem achar no e-mail, procura lá na mensagem que eu vou mandar. Então, a V3 está marcada para a semana que vem, o dia 1º, tá bom? Mas, enfim, se eu conseguir aprontar ela antes, eu libero antes para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, dia 1º é dia de fazer a avaliação, ok? Aí eu tenho que ver quantos dias vocês têm para fazer. Não sei se são 3 dias, tem uma quantidade de dias que vocês têm para fazer a avaliação, tá bom? Então, não esqueçam, gente, tem que fazer direitinho, façam com calma, mas não deixem para a última hora. Veja qual é o prazo é dia tal, não deixem para fazer e enviar, né, em cima da hora, porque sempre pode acontecer algum problema. Pode faltar luz nesse dia, pode faltar internet nesse dia, você pode ficar preso no trânsito e não conseguir chegar em casa para fazer a prova. Você pode ficar doente, mas, enfim, várias coisas podem acontecer e você não conseguir enviar. Então, não tem outra chance, não tem segunda chamada de AV3, tá bom? Então, assim, cuidem para que vocês não deixem para o último dia, nem para o último momento. Então, vai ter lá o prazo, o limite do dia e da hora. Então, vocês, por favor, não deixem, tá? Porque não vai ter depois que termina o prazo, o gabarito é liberado, etc., não tem como eu aumentar o prazo, tá bom? Então, gente, vamos, né, cuidar para que isso não aconteça. Outra coisa, a prova tem que ser feita com calma, tá? Vocês podem consultar o material da aula, vocês podem usar o material que vocês têm. Só que não dá para fazer isso se você não estudou previamente. Então, aparece ali um assunto na questão, se você não sabe, não souber que aula foi essa, qual foi o assunto tratado, aonde procurar aquele assunto, se você já não assistiu todos os vídeos de aula, não pegou todos os PDFs, né, das imagens utilizadas, já não fez as suas anotações, fazer a questão ali na hora, tendo que olhar todos os vídeos, todos os PDFs, vai ficar muito complicado, tá, gente? Então, quem ainda não fez isso, que já deveria ter feito, mas quem ainda não fez,
baixa todos os PDFs, assiste de novo todos os vídeos, faz anotação, né, imprime o PDF se for possível, faz anotação ali nos PDFs, principalmente porque depois que o semestre fechar, vocês vão perder o acesso à plataforma, tá? Vocês não vão ter mais como pegar esses PDFs, nem mais como assistir os vídeos. Então, façam isso antes, o mais cedo possível, tá bom? E aí, quando vocês forem fazer a prova, quem for fazer já vai estar com o material certinho ali na mão, vai ficar mais fácil, né, de consultar o material para poder formular suas respostas, ok? Eu ainda não fiz a prova, então eu não sei se vai ter questão de múltipla escolha, porque até nessa semana, até sábado, eu estava envolvida aí com o fechamento das notas, lançamento de nota, de falta, enfim. Tinha toda essa parte, né, de lançamento de notas e faltas e conteúdos para passar. Então, agora que eu vou, né, começar a fazer a prova de vocês. Então, o certo é que na terça-feira que vem a prova já esteja liberada, mas se eu liberar antes, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre a V3? Tem alguma dúvida sobre nota? Todo mundo conseguiu ver sua nota, está lá no portal do aluno da FABA, já no boletim. Alunos que estavam precisando de 1/10, 2/10, etc., eu já arredondei a nota, tá, para não precisar fazer a V3. Nenhuma dúvida, gente? Sobre a V3? Nem nota, nada, certinho? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora o PDF das questões da prova, e vou fazer a discussão delas com vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Então, gente, vamos lá. Então, essa prova que eu tenho aqui, eu fingi, né, que estava fazendo a prova, fui botando as respostas e botei para salvar como PDF. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como vocês sabem, a plataforma ela mistura as questões e mistura a ordem das respostas também. Então, não necessariamente isso que eu vou mostrar para vocês vai estar igual à mesma ordem que apareceu para vocês, tá bom? Mas, enfim, são as mesmas questões, só vocês têm que tomar cuidado com isso depois. Esse PDF depois eu vou deixar na plataforma também, para quem quiser. Então, vamos lá. Primeira questão aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a minha. Senão eu não vejo vocês. Pronto. Então, vamos lá. As proteínas desacopladoras. Então, é uma questão sobre proteínas desacopladoras. O que é isso, gente? Lembra lá da mitocôndria? Acontece lá a cadeia de transporte de elétrons, onde a energia desses elétrons vai sendo liberada aos poucos, e com essa energia, hidrogênios ou prótons são lançados naquele espaço entre as duas membranas, e depois eles têm que retornar para a matriz mitocondrial. Eles fazem isso por dentro da enzima que faz a síntese do ATP. Essas proteínas desacopladoras, elas oferecem uma passagem alternativa. Essas proteínas ficam ali na membrana mitocondrial interna, e os prótons passam por ali em direção à matriz mitocondrial, não passando pela enzima que sintetiza o ATP, ou seja, você não usa a energia que foi acumulada nesse gradiente para fazer a síntese de ATP, e você acaba liberando essa energia como calor, tá bom? Então, a gente tem que procurar aqui a resposta que esteja correta com relação a isso. Então, na primeira aqui, letra A, proteínas desacopladoras, o CP, agem como canais
agem como canais alternativos para a passagem de prótons na membrana plasmática. Ou seja, essas proteínas não têm nada a ver com membrana plasmática, elas ficam na membrana mitocondrial interna. Então, isso aqui a gente já descarta. Letra B. Proteínas desacopladoras agem como canais alternativos para a passagem de elétrons? Não, também não. É para a passagem de prótons. Então, a letra B está errada. Letra C. Proteínas desacopladoras, o CP, agem como canais alternativos para a passagem de prótons na membrana mitocondrial interna. Quando os prótons vazam por meio delas, a energia conservada no gradiente eletroquímico é dissipada na forma de calor. Então, aqui está tudo certo. São os prótons, né, que passam, é na membrana mitocondrial interna e energia dissipada como calor. Aqui está tudo certinho. Vamos ver o que está errado nas outras. Proteínas desacopladoras agem como canais alternativos para a passagem de prótons na membrana mitocondrial interna. Até aqui está tudo bem. Quando os prótons vazam por meio delas, a energia conservada no gradiente eletroquímico é dissipada na forma de luz? Então, nossas mitocôndrias são luminosas, né? Elas acendem dentro da célula? Não, né? Não é isso. Proteínas desacopladoras agem como canais alternativos para a passagem de prótons na membrana mitocondrial externa. Então, isso aqui está errado. É como se os prótons saíssem da mitocôndria em direção ali ao citossol, né, ao citoplasma. Então, essa também está errada por causa disso. Alguma dúvida nessa, gente? Bom, nenhuma dúvida, vamos para a próxima. A minha questão número 2 é: marque a afirmativa correta sobre o glicogênio. Então, vamos lá. O que é glicogênio? É um carboidrato, é um polissacarídeo, ou seja, uma molécula longa, feita de unidades menores, que são os monossacarídeos. Esse monossacarídeo é a glicose. Então, o glicogênio ele é todo feito de glicoses unidas, de uma forma ramificada, uma molécula grande, ramificada, que fica lá no citossol. Ele não fica dentro de nenhuma organela. E o objetivo dele é fornecer glicose para quando a glicose da corrente sanguínea começar a baixar. Então, a gente tem dois locais onde o glicogênio é mais acumulado, no fígado e no músculo. No fígado, o objetivo ali é depois liberar essa glicose para a corrente sanguínea. Então, o fígado, ele participa da manutenção da glicemia. Uma das formas é liberando glicose a partir do glicogênio. E o glicogênio muscular, ele serve como fonte de glicose apenas para o músculo. A glicose não consegue deixar a fibra muscular, então a função é apenas dentro do músculo, tá bom? Então vamos ver aqui, né, qual dessas opções está correta. Letra A. O glicogênio hepático está localizado no núcleo. Não, no núcleo fica DNA. Tem nada a ver glicogênio dentro do núcleo. O glicogênio fica no citoplasma, ali no citossol. Ele não fica dentro de nenhuma organela. Então, essa está errada. Letra B. Ele é produzido principalmente pelos rins. Os rins? Claro que não, né? A gente viu que ele é produzido principalmente pelo fígado e também pelo músculo esquelético. C é a segunda fonte da glicose sanguínea. Vamos relembrar as fontes da glicose sanguínea. Primeira é a dieta, ou seja, aquela glicose que veio dos alimentos. Quando essa começa a baixar, aí a gente usa o glicogênio hepático, que vai ser, então, a segunda fonte. A terceira fonte da glicose sanguínea é a gliconeogênese, síntese de uma nova glicose. Então, isso aqui está certo. Glicogênio é a segunda fonte da glicose sanguínea. Vamos ver as outras, por que elas estão erradas. O glicogênio muscular é usado para manutenção da glicemia? Não, glicemia é o quê? O nível de glicose no sangue. E a glicose não sai mais do músculo, então essa está errada. E é constituído exclusivamente por defrutose. Não, ele é feito de glicose. Então, isso aqui está errada também. Então, a próxima questão aqui, questão 3.
A insulina é produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Como é usual na secreção de proteínas, o precursor do hormônio, a pré-proinsulina, carrega um peptídeo sinalizador que conduz a cadeia polipeptídica para o interior do retículo endoplasmático. Lá se forma a proinsulina após a separação do peptídeo sinalizador e a formação de pontes de sulfeto. A proinsulina agora alcança o aparelho de Golgi e é empacotada em vesículas, os grânulos B. Lá, finalmente, através da separação do peptídeo C, é formada a insulina madura e armazenada na forma de hexâmero, que contém zinco, até a secreção. O hexâmero seria o quê? Seriam 6 insulinas juntas, unidas por um átomo de zinco. Tá? Fica o zinco ali no meio, e essas 6 insulinas em volta, que é a forma de armazenamento da insulina lá no pâncreas. Aí vocês têm aí cinco afirmativas, e vocês vão ter que dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Primeira, a fisiologia do diabetes está relacionada a importantes alterações metabólicas induzidas por hormônios. Até aqui tudo bem. A captação de glicose pelas células é facilitada pelo glucagon na ausência da insulina? Qual seria a função do glucagon, gente? O glucagon, ele é liberado quando a gente está com uma baixa de glicose no sangue. Porque o objetivo é que ele mobilize as reservas de glicose para jogar mais glicose no sangue para que as células captem. A insulina que faz, então, facilita essa captação de glicose, é que diz para a célula que ela tem que colocar lá o transportador de glicose e tal. O glucagon, ele não tem nada a ver com isso. O glucagon, ele estimula a quebra do glicogênio hepático para a liberação da glicose sanguínea e estimula também o fígado a fazer mais glicose, que é a gliconeogênese. Então, essa aqui está errada, essa aqui é falsa. Vocês estão vendo aqui. A segunda, o glucagon possui ação antagônica à insulina, ou seja, a ação contrária à da insulina. Perfeito, a gente acabou de ver que é isso mesmo. Enquanto a insulina garante que os níveis de glicose caiam, o glucagon aumenta os níveis de glicose no organismo. Isso aí, perfeitamente. Verdadeira. Próxima. A insulina é um hormônio relacionado com o controle dos níveis de glicose no sangue, certo? Ela estimula a absorção de glicose pela célula, reduzindo desse modo sua quantidade no sangue. Perfeito, tá? Certíssima essa também, verdadeira. A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, isso já estava até escrito lá em cima, né? Essa já veio com a cola. Uma glândula mista que produz suco pancreático e os hormônios insulina e glucagon, certinho. Então, além dos hormônios insulina e glucagon, o pâncreas produz suco pancreático, que é uma mistura de enzimas, de bicarbonato, etc., que vão ser lançados lá no duodeno para fazer a digestão a partir daquele ponto, né? Então, essa é verdadeira também. A última, na ausência de insulina ou de receptores de insulina, a glicose fica acumulada no fígado até ser liberada pela urina. Nossa, nada a ver essa. Essa era aquela ridícula. Não sei se vocês reparam, mas toda questão de múltipla escolha e tal, que tem várias opções, sempre tem uma que é ridícula. Essa é a ridícula, tá? Ela é falsa. Vamos aqui para número 4. Marque a afirmativa correta sobre o metabolismo. Essa aqui é a típica questão que você tem que ter muita atenção, você tem que ler todas as alternativas antes de marcar. Por quê? Nessa aqui todas estão corretas, então qual que você teria que marcar? A opção que diz que todas as afirmativas estão corretas. Então, a letra A, em muitas reações do catabolismo, intermediadas por enzimas desidrogenases, elétrons ricos em energia são removidos das moléculas e precisam ser doados a coenzimas como NAD+, e FAD. Isso aqui é correto. Em células com mitocôndrias, na presença de oxigênio, as coenzimas reduzidas NADH e FADH2 são reoxidadas
doando seus elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, localizada na membrana mitocondrial interna. Correto também. O ciclo de Krebs faz parte da fase 3 do catabolismo, mas ele também fornece moléculas para a síntese de uma série de substâncias, sendo chamado por isso de anfibólico. Ok, anfibólico significa isso mesmo. Anfi significa duplo, né? Duplo caráter, dupla característica. Então, no ciclo de Krebs, ele serve tanto para o catabolismo, entra ali as moléculas de acetilcoenzima A, para serem oxidadas, né, perderem seus elétrons, ou também fornece substâncias para serem transformadas em outras. Por exemplo, o alfa-cetoglutarato, que é transformado no aminoácido glutamato, tá? A próprio oxalacetato pode ser usado para ser transformado em glicose, e por aí vai. Então, ele é anfibólico por conta disso. E a última, a energia extraída das moléculas durante o catabolismo deve ser armazenada sob uma forma que possa ser utilizada depois pelos diversos processos metabólicos que necessitam de energia. A molécula que desempenha essa função é o ATP, certíssimo. O ATP é a nossa moeda energética, ele vai ser produzido contendo essa energia e depois vai ser gasta, né, para fazer as inúmeras tarefas orgânicas. Então, aqui todas estão corretas. A próxima questão. Espera aí, pulou muito. Aqui, questão 5. Quais as afirmativas verdadeiras sobre o estado absortivo? Então, temos aí 5 afirmativas, temos que ver quais as verdadeiras. 1. O estado absortivo é o período de 2 a 4 horas após ingestão de uma refeição normal. Então, assim, se você acabou de ingerir uma refeição normal, o que vai acontecer? A refeição normal, gente, é que contém todos os nutrientes necessários ali. Você vai ter carboidrato, vai ter proteína, vai ter lipídio, vai ter tudo ali. Então, a gente tem um período aí que vai estar fazendo a digestão desses alimentos e vai absorver essas unidades básicas, né, os monossacarídeos, né, os lipídios também, né, já, né, digeridos e tal, e as proteínas também já sob a forma de aminoácidos. E a gente vai ter um período aí onde essas substâncias vão estar em abundância na nossa corrente sanguínea e dentro das células e para serem utilizadas, tá? Então, esse período absortivo, ele pode chegar a 2, às vezes até 4 horas após a ingestão de uma refeição, isso contando a partir do momento ali da primeira garfada ali, primeira dentada, a gente já começa a contar, não é depois que você termina de comer, não. Assim que você coloca o alimento na boca, já começa, então, esse processo. Então, ele pode chegar até 4 horas. A partir de 4 horas já é considerado jejum, tá? Então, essa afirmativa aí está correta. O estado absortivo é o período de 2 a 4 horas após a ingestão de uma refeição normal. A segunda, ocorrem aumentos transitórios. Transitório quer dizer que não é um aumento definitivo. Ele aumenta, mas depois pode baixar. Nas concentrações plasmáticas de glicose, aminoácidos e triacilgliceróis. Ok, você acabou de ingerir lá sua refeição, tá? Digeriu isso, absorveu esses elementos, e você vai ter ali, durante esse período, maiores concentrações de glicose, de aminoácidos e de triacilglicerol, que é o principal lipídio da dieta. Cerca de 90% dos lipídios da dieta são triacilglicerol. Tá? Ok, essa está correta também. Terceiro, é um estado catabólico, não preciso nem ler o resto. Por quê? Catabolismo envolve reações de quebra, de degradação. Durante o estado absortivo, a gente está no período anabólico de construção, a gente está ali formando glicogênio, formando novas proteínas, armazenando triglicerídeo, né, lá no tecido adiposo, ou dando ele para os tecidos para, né, como fonte de energia, mas enfim, é um estado anabólico. O período catabólico é o contrário disso, é o jejum, onde a gente está degradando os nossos componentes para manutenção, né, da nossa fisiologia aqui. Então, a 3 está errada. Vamos ver a 4.
Os triglicerídeos provenientes da dieta são transportados no sangue pelas VLDL, as lipoproteínas de baixa densidade, ou seja, de muito baixa densidade? Claro que não. Quem faz o transporte dos lipídios da dieta e entrega os triglicerídeos para as células são os quilomicrons, né? Ou quilomicra. Então, essa aqui está errada também. Então, 3 está errada e 4 também. 5. O fígado é o primeiro a receber os nutrientes. Sim, é verdade. Pois a drenagem venosa do intestino passa através da veia porta hepática antes de entrar na circulação geral. Ok, essa está correta também. Então, as corretas são a 1, a 2 e a 5. Na nossa listinha aqui vai ficar para a letra E. Mas lembrando que na de vocês a ordem vai estar invertida, mas o importante é que é a 1, a 2 e a 5, que são as corretas. Questão 6. Os lipídios são substâncias orgânicas, orgânico aqui quer dizer que é constituído por carbonos, hidrofóbicos, quer dizer que não se dissolvem bem na água, e podem ser extraídos de células e tecidos por solventes não polares, ou seja, apolares, diferentes da água. Eles não podem ser extraídos com água e nada que seja polar. Então, onde que eles podem ser extraídos? Através de cloroforme, de éter, que são solventes não polares. Essas biomoléculas possuem diversas funções, entre elas servir como armazenamento de energia química, principalmente no tecido adiposo. Então, assim, qual é o tipo de lipídio que a gente armazena no tecido adiposo como forma de armazenamento de energia? É o triglicerídeo ou triacilglicerol. Então, ele tem que estar nessa listinha aqui. Então, ele está aqui, ó, letra B. Glicogênio não pode ser, porque glicogênio nem é lipídio, é carboidrato. LDL não pode ser, porque não é uma forma de armazenamento de lipídio. LDL é um aglomerado, né, de substâncias ali que faz o transporte de colesterol para as células. É uma lipoproteína plasmática, não tem nada a ver com o armazenamento de energia no tecido adiposo. Colesterol, esse aqui pode ter causado confusão em algumas pessoas. Eu já vi em alguns lugares, até pessoas com formação, dizendo que o colesterol é uma forma de armazenamento de energia, que a gente armazena o colesterol para armazenar energia, que ele vai lá para o tecido adiposo, e não é nada disso, tá? Nós, seres humanos e outros animais, não temos essa capacidade de transformar colesterol em energia. A gente não tem uma rota metabólica, não tem enzimas capazes de quebrar aquele conjunto de anéis que o colesterol tem, transformar isso em alguma molécula que a gente possa colocar no ciclo de Krebs, seja acetilcoenzima A ou outra. A gente só consegue fazer o contrário. Eu posso pegar acetilcoenzima A e transformar em colesterol. São várias enzimas, várias reações, até chegar no colesterol, mas eu não tenho como fazer o caminho inverso, tá? Então, isso aqui está errado. O colesterol, ele mantém inúmeras funções no nosso corpo. Ele auxilia lá na manutenção da fluidez da membrana plasmática, ele é precursor dos sais biliares, que emulsificam os lipídios da dieta lá no intestino, então vão lá na bile. É precursor de hormônios esteroides, como os hormônios do córtex adrenal e os hormônios sexuais. É precursor da vitamina D, tá? Bastante coisa. Mas ele não é forma de armazenamento de energia, tá bom? E por último, temos aí fosfolipídios, cuja principal função no nosso corpo é a composição de membranas biológicas. Membrana plasmática, membrana das organelas, né, sistema de endomembranas, ele não tem essa função de armazenamento de energia no tecido adiposo. Então, só correta aí o triglicerídeo, letra B. Cada questão vale 0,55, tá? Se eu não me engano, só aquela do verdadeiro ou falso. Cadê? Isso, essa aqui vale 1,20, tá? 20 décimos cada um aqui. Todas as outras valem 55. 7. Leia atentamente as afirmativas abaixo sobre a gliconeogênese. 1. É a síntese de... Vamos primeiro explicar o que é gliconeogênese antes de ler todas, tá?
Porque eu já falei lá em cima, né, que a gliconeogênese é uma forma de o nosso organismo produzir uma nova molécula de glicose. Então, isso acontece quando a gente está em jejum, durante a noite de sono, porque a gente tem que fazer a manutenção da glicemia. A glicose no sangue nunca pode descer a partir de determinado ponto. Então, a primeira fonte da glicose sanguínea é o quê? A dieta, né? Os lipídios que vêm da dieta, desculpa, a glicose que vem da dieta. Depois, a glicose que é liberada pelo fígado, através da quebra do glicogênio. E, por último, o fígado faz novas moléculas de glicose, que é esse termo glico, é de glicose, neo significa novo, e gênese é produção, né, o surgimento. Então, vamos lá ver agora as opções. 1. É a síntese de novas moléculas de glicose a partir de precursores não glicídicos. Ok, né? Isso que eu acabei de falar para vocês. Quais seriam esses precursores não glicídicos? Pode ser o piruvato, pode ser o lactato, pode ser o esqueleto carbônico dos aminoácidos, pode ser o glicerol, que é liberado lá quando a gente quebra os triglicerídeos, tem aquela molécula de glicerol. Tá? Então, tem várias substâncias, tem o oxalacetato, que vem lá do ciclo de Krebs. Então, a gente tem várias formas, né? Várias moléculas que a gente pode usar para transformar em glicose. Reforma. Bom, segundo aqui, ocorre no fígado e em menor grau nos rins. Ok, corretamente. Então, o fígado é responsável por uns 90% da gliconeogênese e 10% aí fica para os rins, mais ou menos isso. Então, essa está correta também. Terceira, é inibida pela insulina e estimulada pelo glucagon. Então, vamos entender qual o papel da insulina. A insulina é liberada quando tem bastante glicose no sangue para auxiliar nesse processo. Não entendi, deixa eu ver. Essa 7 tinha que acertar tudo. Lá na minha prova está uma bolinha branca. O que é uma bolinha branca, gente? Eu não entendi. O que quer dizer está uma bolinha branca? Porque quando a gente clica na opção, ela tem que ficar azulzinha assim, ó, como está mostrando aqui. E só tem uma opção correta, tá? Porque quando você marca, você tem que marcar onde diz onde todas estão corretas. Então, se você tem alguma intermediária aqui, por exemplo, a letra A 1, 2 e 3, mas está faltando a 4, que também está correta, então não serve. Tem que estar todas corretas, incluídas na sua escolha, tá? Então, a gente aqui estava vendo a 3, é inibida pela insulina, ok, estimulada pelo glucagon, ok. Então, a 1, 2 e 3 até agora estão certas. 4, mantém a glicemia durante o jejum e durante o sono, ok, é para isso mesmo. E 5, os ácidos graxos podem ser usados para a síntese de novas moléculas de glicose? Não. Nós não temos nenhuma via metabólica capaz de transformar ácido graxo em glicose. Então, essa 5 está errada, tá bom? Então, estão corretas aqui a 1, 2, 3 e 4. Então, seria, nesse exemplo aqui, a opção E. 1, 2, 3 e 4. Se marcou aqui só 1, 2 e 3, está errado, porque faltou a 4. A 4 também está correta. Tá bom? Então, teria que acertar, né, na mosca. Bom, número 8. O colesterol tem sido considerado um vilão nos últimos tempos, uma vez que as doenças cardiovasculares estão associadas a altos níveis desse composto no sangue. No entanto, o colesterol desempenha importantes papéis no organismo. Analise os itens abaixo e marque a afirmativa falsa sobre o colesterol. Então, eu já falei para vocês a importância do colesterol no nosso corpo, né? Ele forma bainha de mielina, ele está presente nas membranas celulares controlando a sua fluidez,
Ele pode ser usado na síntese de sais biliares, de hormônios e esteroides, de modo geral, que são os hormônios sexuais e do córtex adrenal, tá? Então, vamos ver qual a opção falsa dentro dessas que estão aí. Letra A. O colesterol participa da síntese de sais biliares. Ok, ele participa realmente, ele é o precursor da síntese dos sais biliares. Letra B, o colesterol é precursor da vitamina A? Não, gente, nada a ver. O colesterol ele é precursor da vitamina D, tá? Nosso organismo pega colesterol, transforma ele em vitamina D, desde que a gente se expõe ao sol. Então, ele participa, né, ele é o primeiro passo ali para a produção da vitamina D. Vitamina A, não, vitamina A tem que vir diretamente dos alimentos, sob a forma de retinol, de ácido retinol, retinóico, retinal, etc., ou como beta-caroteno, tá? Aí o beta-caroteno, sim, ele pode ser um precursor da vitamina A, mas o colesterol não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com vitamina A, ele é precursor da vitamina D. Então, essa é errada. Vamos ver as outras só para confirmar. O colesterol é precursor dos hormônios do córtex adrenal, sim, como cortisol, etc., o colesterol é importante para a integridade das membranas celulares de animais, ok. Então, atenção aqui às membranas celulares de animais, porque o colesterol é uma molécula animal, ela não está presente em vegetais. Então, até na nossa alimentação, vegetais não são fontes de colesterol, só produtos de origem animal. O colesterol participa da síntese de hormônios sexuais, como a testosterona, sim, também, ok. Inclusive, a falta de colesterol, quando o organismo fica com muito pouco colesterol, o indivíduo vai apresentar deficiência de hormônios. Ele não vai conseguir produzir, por exemplo, os hormônios sexuais. Então, isso pode complicar bastante a vida do indivíduo, tá? Bom, vamos para 9. A glicólise é uma via de degradação de glicose através de diversas reações bioquímicas. Em relação à glicólise, é incorreto afirmar que, letra A, na glicólise, uma molécula de glicose é degradada em sua série de reações enzimáticas para produzir duas moléculas de piruvato. Ok, é isso mesmo, acontece ali, são 10 reações enzimáticas e no final eu tenho duas moléculas de piruvato, tá? Então, isso está correto. B, o piruvato pode ser convertido em etanol e dióxido de carbono, ou seja, CO2, em um processo denominado fermentação alcoólica em baixa tensão de oxigênio em condições anaeróbicas. Ok, perfeito. Só que quem faz isso são micro-organismos, são leveduras, né, são fungos microscópicos, né, unicelulares que fazem isso. Nós, seres humanos, animais, né, de um modo geral, não conseguem fazer fermentação alcoólica, tá? Isso aí é exclusivo dessas leveduras. Mas a questão está correta, a frase está correta. C. A acetilcoenzima A, produzida a partir do piruvato, não pode ser oxidada para obtenção de energia. Nossa, que absurda essa, porque a acetilcoenzima A é o que entra ali no ciclo de Krebs e vai ser oxidado para geração de energia. Então, isso aqui é totalmente errada. Essa é a resposta errada. Vamos ler o restante. O piruvato sofre descarboxilação oxidativa. O que é isso? Ele perde um carbono, sai uma molécula de CO2, porque o piruvato ele tem 3 carbonos. Um sai para se transformar numa molécula de 2, que é a acetilcoenzima A, em condições aeróbicas. Ok, porque é isso que vai para o ciclo de Krebs, essa está correta também. O piruvato pode originar lactato em meio anaeróbico ou com reduzida tensão de oxigênio. Sim, essa é a fermentação láctica que nós fazemos o tempo todo, através das hemácias. As hemácias, elas não têm outra forma de obtenção de energia, nem de restauração do seu NAD+, então ela tem que fazer essa fermentação rotineiramente, né, o tempo todo, e o músculo em exercício intenso, com baixa oxigenação, ele vai fazer a fermentação lática também. Tá? Então, essa está correta. Então, errada mesmo, só ali a letra C. 10.
A mitocôndria é uma organela presente nos organismos eucariontes. Lembrando, eucarionte são os organismos que têm células mais elaboradas, com organelas, membranosas, membranas duplas, como mitocôndria, tem retículo endoplasmático, liso, rugoso, complexo de Golgi, enfim. Elas são bem mais complexas com esses sistemas membranosos internos, nos quais desempenham uma série de papéis importantíssimos para o metabolismo celular. Realmente, a mitocôndria ela é muito importante para o nosso metabolismo. Qual das opções abaixo contém um evento metabólico que não ocorre dentro da mitocôndria? Ou seja, acontece muita coisa dentro da mitocôndria, mas está perguntando um que não ocorre. Então, vamos ver na nossa lista aí. Beta-oxidação de ácidos graxos, que é uma quebra desses ácidos graxos em pedacinhos de 2 carbonos, ou seja, em várias moléculas de acetilcoenzima A. Isso acontece dentro da mitocôndria. Ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial. Glicólise, não. A glicólise, ela ocorre no citossol, na parte líquida do citoplasma. Ela não ocorre dentro de nenhuma organela. Todas as enzimas existem de forma livre ali no citossol. Então, essa seria a marcação. Mas o que acontece dentro da mitocôndria? Cadeia de transporte de elétrons, ok, na membrana mitocondrial interna, e o início do ciclo da ureia também acontece dentro da mitocôndria, o restante ocorre fora, mas ele está formando ali início, né? O início, as primeiras reações ocorrem dentro da mitocôndria. Então, a resposta correta é glicólise. 11, vocês têm aí um parágrafo, e vocês teriam que, então, procurar a opção onde eu pudesse encaixar todas esses contextos aqui dentro das lacunas corretas, tá? Então, a primeira etapa do catabolismo dos aminoácidos é a remoção do grupamento amino. Então, os aminoácidos são nossa fonte de nitrogênio, eles vêm trazendo nitrogênio lá no seu grupamento amino. Então, quando eu vou reciclar esse aminoácido, ou catabolizar ele, eu preciso remover esse grupamento amino. Então, com isso, eu já elimino a A, que é carboxila, que não tem nada a ver, mantenho a B, C, nitrogênio, pode até ser, dependendo do resto, tá? D, grupamento amino e alfa-cetoácido. Então, essas aqui eu já elimino. Já eliminei a A e a E, tá? Vamos ver o seguinte. Remoção do grupamento amino pelas, aí vem o nome das enzimas, ó, enzimas que o transferem para o alfa-cetoglutarato. Então, são as transaminases ou aminotransferases. Então, a gente tem aqui, ó, glutaminase, já está errado. Glutaminase não tem nada a ver com isso, tá? A glutaminase, ela libera amônia a partir da glutamina e transforma ela em glutamato. Não tem nada a ver com isso daqui. Mas vamos seguir, tá? Seria correto aqui, ó, as transaminases ou aminotransferases. Enzimas que o transferem para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato. Ou a sua liberação como amônia livre pelo processo de desaminação oxidativa. Como a amônia é tóxica, ela deve ser rapidamente eliminada pelo nosso organismo. A forma como o nosso organismo elimina o nitrogênio extraído dos aminoácidos é a molécula de ureia, ou seja, a ureia é o nosso excreta nitrogenado. Quais seriam os outros excretas nitrogenados? A gente tem o ácido úrico e a própria amônia livre. Então, outros organismos não usam a ureia como principal. Então, por exemplo, peixes usam amônia como forma de excreção de nitrogênio, aves e répteis usam mais o ácido úrico, e no caso dos mamíferos, incluindo os seres humanos, é principalmente a ureia. Não é que os outros não sejam produzidos e eliminados também, mas a quantidade é muito menor, muito menor. A ureia é em maior quantidade, tá bom? Então, extraído dos aminoácidos é a molécula de ureia produzida no fígado, tá? O órgão que produz a ureia é o fígado e ela é eliminada na urina. Por quê? Porque ela é filtrada pelos rins. Então, os rins fazem a filtração do sangue
e eliminam essa ureia, mas ela não é produzida pelos rins, ela é produzida pelo fígado, ok? Então, aí, resposta letra D, grupo amino, transaminases, glutamato, desaminação oxidativa, ureia e fígado. Aí, completaria perfeitamente ali nosso parágrafo ali. Gente, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, escreve no chat, tá? Que eu consigo ler. 12. Qual dos seguintes está elevado no plasma durante o período absortivo, comparado com o estado pós-absortivo ou jejum? Então, vamos lá, quero algo que esteja em maior, né, concentração no sangue, exatamente nesse período, que a gente já viu que chega ali no máximo a 4 horas após a alimentação. Opção A, acetoacetato. Esse aqui eu já descarto de vez, porque acetoacetato é um dos corpos cetônicos, é uma molécula que é produzida no jejum, tá? Pelo acúmulo de acetilcoenzima no fígado, que ele está, né, fazendo gliconeogênese e não consegue pegar esse monte de acetilcoenzima A e entrar no ciclo de Krebs, então ele transforma em corpos cetônicos e devolve isso para o sangue. Então, essa aqui não pode ser. Ácidos graxos livres. Não, ácido graxo livre só é liberado no sangue no momento de jejum, porque é o lipídio que está armazenado no tecido adiposo, ele é quebrado pelas lipases sensíveis ao hormônio, são liberados na corrente sanguínea e transportados junto com a albumina para as células do corpo. Então, ácido graxo livre não está em abundância no plasma no período absortivo. Mas o que? Quilomicras. Quilomicras são aquelas lipoproteínas plasmáticas formadas lá na célula do intestino, no enterócito, para carregar todo aquele lipídio que veio da dieta. Aí formam essas quilomicras, que vão para os vasos linfáticos, depois passam para a corrente sanguínea, e ela entrega os triglicerídeos da dieta para as células, ou seja, nesse período, nesse estado absortivo, as quilomicras estão em alta, estão em maior quantidade. Um dos motivos de se pedir jejum para se fazer o lipidograma, para você ver as frações das lipoproteínas plasmáticas, porque se você fizer sem o jejum, se você fizer, eu comi agora e vou fazer o exame, vai dar muita quilomicra, você vai ter assim dependendo de quanto mais gordura você ingeriu, se você comeu muito lipídio, o seu plasma vai estar até leitoso, ele fica esbranquiçado, tá, de tanta gordura que vai estar ali, que essas quilomicras são grandes, são estruturas muito grandes, então elas desviam a luz, deixa o plasma, inclusive, meio opaco, né, esbranquiçado. Então, elas estão em maior quantidade durante o período absortivo comparado com as outras. Ó, lactato, não tem nada a ver. E glucagon, não. Glucagon é o hormônio que a gente produz em maior quantidade no jejum, não no período absortivo. Então, a resposta correta aí são as quilomicras, ou quilomicron. 13. Os lipídios da dieta são absorvidos no trato gastrointestinal e, a seguir, são transportados aos tecidos, onde pode se acumular. Em relação à absorção e metabolismo dos lipídios, é incorreto afirmar que, então só tem uma incorreta. Nas paredes dos vasos, a lipoproteína lipase, também chamada de lipase lipoproteica, sintetizada nos tecidos adjacentes, ou seja, em volta daquele vaso ali, promove a quebra do triacilglicerol, liberando ácidos graxos e glicerol. Isso aqui está corretíssimo. Os quilomicrons são sintetizados nas células epiteliais e intestinais, né, os enterócitos, e contém triacilglicerol, éster de colesterol, que é o colesterol ligado a um ácido graxo, fosfolipídios e apolipoproteínas, que são proteínas que são formadas ali para se juntar com esses lipídios todos, mais aquela casquinha, né, de fosfolipídios e tal, para fazer o transporte desses lipídios pelo sangue. Então, essa está correta também. Os sais biliares emulsificam os lipídios da dieta. Ok, eles funcionam como uma espécie de detergente, né, para fazer aquelas emulsões, aquelas micelas com os lipídios da dieta. Tá ok também. D, a lipase dependente de hormônio,
lipases dependentes de hormônio ficam lá no tecido adiposo. Elas são ativadas quando a gente tem que quebrar o triglicerídeo para liberar o ácido graxo no sangue. Ou seja, elas não fazem o que está sendo falado aqui. Está dizendo o quê? Que a lipase dependente de hormônio transporta ácidos graxos para o interior das mitocôndrias, não tem nada a ver, né? Quem transporta ácido graxo para o interior da mitocôndria é a carnitina, tá? Então, a carnitina é que é responsável por fazer isso, e não uma enzima chamada lipase dependente de hormônio. Então, essa é incorreta. Vamos ler só a última, né, para confirmar. A lipase pancreática realiza a hidrólise de triacilgliceróis, ok, tá? Então, é uma enzima digestiva produzida no pâncreas para digerir o triglicerídeo. Como é que ela digere o triglicerídeo? Ela pega os dois ácidos graxos da ponta, ou seja, que está no carbono número 1, que está no carbono 3, e deixa o ácido graxo no carbono 2 do glicerol. Então, ela forma 2 monoacilglicerol e ácidos graxos livres, que são absorvidos pelas células intestinais. Então, essa está correta também. Então, teria que marcar aí essa da lipase dependente de hormônio. Lembrando que cada uma vale 0,55, ou seja, meio ponto e mais um quebradinho. 14, estamos quase acabando. Quais das afirmativas abaixo sobre o jejum estão corretas? 1. Na ausência de alimento, os níveis plasmáticos de glicose, aminoácidos e triacilgliceróis aumentam? Não faz sentido, né? Se eu não estou me alimentando, como é que eu vou ter muita glicose, muito aminoácido lá no sangue? Impossível isso, nem triacilglicerol. Então, essa aqui está errada, tá? Número 1 é falsa. 2. A menor disponibilidade de substratos circulantes torna esse período catabólico? Ok. A gente cataboliza, quebra outras moléculas do nosso corpo para fornecer, né, os ingredientes necessários ou fornecer a energia necessária para o nosso metabolismo. Então, a 2 está correta. 3. É caracterizado pela degradação de triacilglicerol, glicogênio e proteína no jejum? Ok, é isso mesmo. A gente pega lá as reservas de gordura, as reservas de carboidrato, que é o glicogênio, e pega as proteínas e degrada. Perfeito do jejum. Então, a 3 está correta também. 4. No início de um jejum, há grandes depósitos calóricos disponíveis, como glicogênio e uma menor quantidade como triacilglicerol. Então, vamos pensar, gente, no início do jejum, você acabou de entrar em jejum ali, você vai ter muito glicogênio e pouco triacilglicerol armazenado no tecido adiposo? Seria o contrário. A gente armazena um pouco de glicogênio no fígado para manutenção da glicemia, 200 e poucos gramas, então é bem pouquinho, e a quantidade de triacilglicerol no tecido adiposo é indeterminada. Você pode ter um depósito enorme, né? Você pode ser obeso e ter um depósito enorme de triacilglicerol no tecido adiposo, pode ser mais magro, mas mesmo assim ainda vai dar mais do que o glicogênio armazenado lá no fígado, tá? Que é o que vai fazer a manutenção da glicemia. Então, essa aqui está errada também. 5. Durante o jejum, os ácidos graxos obtidos pela hidrólise dos triacilgliceróis do tecido adiposo são transportados no sangue pela albumina. Ok, correto, é isso mesmo. A albumina se liga a eles, ela tem um nichozinho lá, ela é bem grande, né, comparado com eles, os ácidos graxos se encaixam lá, tem 2 nichozinhos ali, e eles são transportados ali dentro daquele nicho até as células onde eles servirão como fonte de energia. Então, as corretas aí são a 2, a 3 e a 5. Tá? A 1 está errada e a 4 está errada também. A 15. Marque a alternativa que completa de forma correta e na ordem as lacunas do texto a seguir. Nos músculos, em exercício intenso, ocorre a fermentação. Então, lá no músculo, a gente viu qual tipo de fermentação? Fermentação lática, que é um processo que anaeróbico, porque se tivesse oxigênio suficiente, a gente não faria essa fermentação. A gente pegaria e usaria o ciclo de Krebs lá para obtenção de energia em maior quantidade, não faria fermentação.
Então, falou fermentação, lembra que é um processo anaeróbico. Então, nos músculos, em exercício intenso, ocorre fermentação lática, também chamada de homolática. Nesse processo anaeróbico, vamos ter aí várias opções, né? Piruvato, lactato, gás carbônico. O piruvato, proveniente da glicólise, é convertido em lactato, restaurando o NAD+. Como assim? NAD+, é uma daquelas coenzimas extremamente necessárias para a glicólise. Então, a glicólise, ela oferece 2 ATPs de lucro para a célula. Então, é importante, principalmente num processo anaeróbico, que se faça glicólise para se ter energia. Só que para isso eu tenho que ter NAD+, eu tenho que ter um fluxo constante de NAD+. Se eu não estou tendo o ciclo de Krebs nem cadeia de transporte de elétrons funcionando pela falta de oxigênio, esse NADH que é produzido, ele não se transforma em NAD+, ele não é convertido em NAD+. Então, eu preciso de uma forma alternativa. Então, a forma alternativa que é essa fermentação. Ela pega o NADH e restaura o NAD+. E aí a glicólise continua acontecendo e dando energia para essa célula. Então, a resposta correta aí está lá embaixo, letra E, é uma fermentação lática, é um processo anaeróbico, o piruvato é convertido em lactato e restaura o NAD+. Tá? Essa seria a única opção correta que encaixaria ali, ok? Se tiverem dúvida, escreve no chat. 16. Marque a opção incorreta sobre o metabolismo de carboidratos no fígado durante o estado absortivo. Então, olha só, a questão ela é restrita a, primeiro está pedindo a opção incorreta, sobre metabolismo de carboidratos, aonde? No fígado, e quando? Estado absortivo, tá? Então, ela localizou bem a resposta para vocês. Vocês têm que escolher uma aí que é a incorreta. Então, A. Altos níveis de glicose permitem a atividade da enzima glicoquinase que fosforila a glicose. Ok. Então, assim, nas células, de modo geral, a exoquinase, ela fosforila, ou seja, ela pega um fósforo, um fosfato lá do ATP, e dá para a glicose, ela vira glicose 6-fosfato, tá? Só que lá no fígado a gente tem uma enzima auxiliar, que quando tem muita glicose, ela entra em ação para fazer a mesma coisa, que é a glicoquinase. Ela vai pegar a glicose, especificamente glicose, enquanto a exoquinase ela consegue fazer com frutose, galactose, a glicoquinase não, ela vai ser bem mais específica para a glicose e vai fazer essa reação. Então, esse aqui é correto, descarta essa. Gliconeogênese diminuída. Claro, se você está no estado absortivo, você está ali já absorvendo bastante glicose, você não precisa fazer mais glicose. Então, essa não é. O fígado retém parte da glicose que entra pelo sistema porta e converte galactose e frutose em glicose. Ok, é isso mesmo que acontece com esses carboidratos no fígado, no estado absortivo. D. Atividade aumentada da rota da hexose monofosfato, via das pentoses. Essa via aqui, ela acontece lá no fígado também, que é o seguinte, o fígado pega uma parte da glicose para fazer ribose, que vai ser usada na síntese de ATP e de outros nucleotídeos. Então, quando tem bastante glicose, essa via está estimulada, ela vai estar aumentada. Então, essa está correta também para o fígado no estado absortivo. Faltou só a última. A glicogênese, que é a síntese de glicogênio, está inibida de jeito nenhum. A gente pega, né, uma parte da glicose absorvida dos alimentos e forma glicogênio, porque esse glicogênio vai suprir as necessidades de glicose quando o organismo entrar no jejum. Então, essa aqui está incorreta. Ele está dizendo que a glicogênese está inibida? Não, ela está estimulada. E que a glicogenólise está estimulada? Não. A glicogenólise é que está inibida, aqui é o contrário. Então, a resposta correta, ou seja, qual a opção incorreta, é essa última aí. Então, 17, última,
Que nome se dá ao conjunto de reações químicas catalisadas por enzimas que quebram moléculas em nosso organismo? Então, eu sei que muita gente errou essa daqui porque não prestou atenção no quebram. Porque quando quebra é catabolismo. Muita gente marcou metabolismo, que é conjunto de reações químicas catalisadas por enzima. Ponto. São todas as reações, não importa se é de degradação, se é de síntese. O metabolismo inclui o catabolismo e o anabolismo. Então, quem marcou metabolismo está errado, tá? A resposta correta é catabolismo. E aí a gente encerra aqui a revisão da prova, tá? Vocês têm ainda alguma dúvida sobre alguma questão? Esse PDF depois eu vou colocar, anexar lá quando você ficar pronto o vídeo da aula, eu vou colocar o vídeo da aula e vou colocar esse PDF também com as respostas, ok? Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por hoje, tá? Hoje é o encerramento, é a última aula, a gente não tem mais conteúdo para ver, vimos todo o conteúdo. Aliás, a matéria de AV3 inclui todo o conteúdo, tá? Desde revisão de química, água e suas propriedades, pH, tampão, noções de equilíbrio, ácido, base. A gente tem também aminoácidos e proteínas, enzimas. A gente tem a parte de introdução ao metabolismo, metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios. Oi, fala. Você pode repetir, por favor, o que seria, então, a catálise? Catálise? É. O catabolismo? Não, porque aqui uma das opções tinha catálise. Então, catálise é reação química. Catalisar é acelerar a velocidade de reação química. Não tem nada a ver com a pergunta. Entendi. Tá? Tá, obrigada. Seria uma questão para confundir, tá? Uhum. Questões de múltipla escolha são assim, né? Às vezes elas têm uma opção que o nome é parecido, lembra a resposta correta, mas está errado. Catálise é quando é a atividade das enzimas, elas aceleram a velocidade das reações químicas, tá? Isso aqui é catálise. Não tem a ver se está quebrando, se está montando, tá? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Então é isso, gente. Matéria de AV3 é a matéria toda. Vai até lá a última aula, que foi de metabolismo pré e pós-absortivo, que fala de jejum e estado alimentado, a incluir metabolismo de aminoácidos e proteínas, lipídios, etc. Tá bom? E aí é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa para falar? Então, eu devo liberar a prova de vocês no máximo na terça-feira que vem. Espero liberar antes, tá? E aí, na terça-feira, eu vou estar. A gente não tem encontro online, mas eu vou estar de olho no chat, eu vou estar de olho nas mensagens e tal. Se vocês tiverem algum problema, lembrando que vai ter senha, vocês vão receber a senha por e-mail, e para garantir, eu vou deixar como mensagem na própria plataforma a senha de cada um, tá bom? Então, eu vou colocar uma senha diferente para cada um de vocês, tá bom? Para não ter problema. Alguma dúvida mais, gente? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Desejando a todos um ótimo final de ano, festas. Pessoal que vai fazer a prova, boa sorte, faça com calma e com critério. Período que vem, a gente não tem mais matérias junto, vocês vão ter outras matérias, outros professores, tá? Mas guardem o material de bioquímica, porque ele vai ser necessário para vocês. Fala. Boa tarde. Eu Boa não sei tarde. se eu converso com a senhora. Sou eu, Thaís Albuquerque. Oi, Thaís. Oi. Eu não sei se eu converso com a senhora por aqui, ou por WhatsApp, ou quando era liberar a turma. Tá, eu posso fazer isso. Eu libero a turma, quando todo mundo sair, eu converso com você. Tá ok, então. Tá bom? Então você aguarde. Tá ok. Tá bom, gente? Então vamos encerrando, tá bom? Então, eu vou pedir a todos aí que se desliguem agora da sala, que eu preciso falar em particular com a aluna, tá bom, gente? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.
Professora, vou falar rapidinho. Pode Estou de falar. plantão, não posso ficar falando. Da bolinha, que eu não soube me expressar, é porque eu estava abrindo a prova e eu fiquei na dúvida se a 7, como estava aparecendo uma bolinha lá onde na correção, uns quadrados azul assim compridos, eu achei que Sim. pudesse ter sido, sei lá, anulado, alguma coisa assim. Mas aí Aham. já tirou minha dúvida, ela já corrigiu, não tem nada errado não, sei lá, foi do sistema, aquela bolinha aparece, sei lá o que que Tá é. bom, sem Mas tá problemas. Foi só tranquilo. uma bolinha para atrapalhar, né? Beijo, tchau, fica bem. Tchauzinho, gente.